Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor tem, nesse momento, um rombo de 67 milhões de reais causado pelo Departamento de Futebol em 2025? Bora explicar esses números. O São Paulo ficou devendo dinheiro no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Para você entender o contexto, a gente volta no início da temporada, quando todos os times de futebol do Brasil fazem um planejamento orçamentário. E o orçamento do Tricolor para 2025 previa que o São Paulo chegasse à final do Campeonato Paulista e às quartas de final da Copa do Brasil. Você sabe, o Tricolor não alcançou esses objetivos por conta dos prêmios dos responsáveis pelo campeonato e também com bilheteria. O São Paulo estima ter perdido 10 milhões de reais no Campeonato Paulista e mais 14 milhões de reais na Copa do Brasil. Só aí já são 24 milhões de reais de rombo. Mas houve também uma perda, um prejuízo, um gasto excessivo em 43 milhões de reais no departamento de futebol. Esses 43 milhões têm tudo a ver com salários, luvas e viagens. O São Paulo precisaria estar gastando menos. Carlos Belmonte, depois da vitória por 2-0 contra o Vitória na noite desse sábado no Morumbi, quinta vitória seguida do São Paulo, Belmonte tentou minimizar essa perda de dinheiro, afirmando que o São Paulo está sim racionando, diminuindo, economizando. Ele lembrou que a folha salarial foi diminuída em 1 milhão de reais em relação à temporada passada, como já são 8 meses, uma economia de 8 milhões de reais. Ele também admitiu que o São Paulo está vendendo jogadores exatamente porque tem um objetivo e vai conseguir terminar a temporada de forma superavitária. Cheguei a registrar para vocês que o Tricolor teve prejuízo no primeiro semestre, mas já era um prejuízo calculado no segundo semestre com entrada de mais receitas. Essa situação deve ser invertida. Só para completar, preciso falar sobre vendas e compras. A tendência é que o São Paulo, nesse momento, não faça mais investimentos em relação a zagueiro. Essa ideia havia sido levantada na semana passada por conta da contusão do Arboleda. Como o prazo de inscrições para a Libertadores já terminou, São Paulo descarta fazer novas aquisições para o setor. Sobre saídas, Jandrei está a caminho do Juventude. São Paulo empresta de graça e paga pouco mais da metade do salário. Sobre Lucas Ferreira, o martelo não foi batido, o Olympiacos entrou na parada, mas a tendência é que o atacante de 19 anos de idade se mude mesmo para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Só para completar sobre o São Paulo, próximos jogos do Tricolor, terça-feira contra o Atlético Nacional na Colômbia, oitavas de final da Libertadores, final de semana contra o Sport, fora de casa, depois, na sequência, jogo em casa contra o Atlético Nacional no Morumbi. Hora de falar sobre o São Paulo, que já ultrapassou até com relativa folga a meta de vendas de atletas para a temporada de 2025. Qualquer clube de futebol no Brasil faz projeções sobre quanto vai faturar em relação a cada um dos itens. O São Paulo precisava em 2025 arrecadar 155 milhões de reais com vendas de atletas e já chegou a 169 milhões de reais. Com um detalhe importante, várias das negociações que eu vou citar aqui são de ex-atletas do São Paulo, que seguem rendendo dinheiro ao clube graças ao mecanismo de solidariedade. Bom, como é que o São Paulo chegou a esses quase 170 milhões de reais? A maior negociação de William Gomes, 55 milhões de reais junto ao Porto. Matheus Alves, recentemente negociado com o CSKA, rendeu mais 39 milhões de reais. E o Ângelo, que vai virar reforço do Strasbourg em 2026, já arrecadou ao São Paulo, ou garantiu ao São Paulo, 32 milhões de reais. Michel Araújo, que foi para o Bahia, valeu 17 milhões e 300 mil. O empréstimo do Nestor garantiu mais 9 milhões e 400 mil. Wellington Rato, 5 milhões. Eric, 1 milhão. Marquinhos, 500 mil. Cauê, 4 milhões. Matheus Amaral, 1 milhão. Lucas Perry, 2 milhões e 970. Vitinho, 1 milhão e 100. E Tuta, 2 milhões e 800 mil. Completam a relação de atletas que asseguraram dinheiro ao São Paulo. A má notícia pro torcedor tricolor vem agora, apesar desse caminhão de dinheiro, em caso de boa proposta por alguns dos titulares, dá para imaginar que ainda saia negócio. O Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Bora falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor pode contratar um goleiro depois de fechar a transferência de Jandrei para o Juventude. O reserva do Rafael, que teve mais uma oportunidade no meio de semana na eliminação contra o Atlético Paranaense, não joga mais no São Paulo, pelo menos nessa temporada. Empréstimo até dezembro, o São Paulo não cobra nada e ainda paga 50% dos salários. Informação importante, cheguei a dizer para vocês nos últimos dias que o Jandrei, apesar de reserva e com enormes dificuldades, custava 300 mil reais por mês. A informação é quase correta. Ele ganha mais do que 300 mil, algo na casa dos
350 mil mensais. Juventude deixou bem claro desde o início das tratativas que não tinha como arcar com 100% dos salários. São Paulo se comprometeu a investir metade da grana. Pois bem, São Paulo vai contratar um substituto para o Jandrei para ser uma sombra para o goleiro Rafael. O nome do Carlos Miguel está completamente descartado. O São Paulo não tem condição financeira de fazer um investimento desse tamanho e nem pretende contratar alguém, pelo menos nesse momento. A ideia é que Leandro, de 20 anos de idade, e Young, de 23 anos, tenham minutos, caso o Rafael não seja utilizado. Acho a atitude correta de um São Paulo que precisa economizar e dar oportunidade para os meninos que vêm de Cotia, senão qual a justificativa de você ter categorias de base? Só para completar, Lucas Moura participou durante treinos da semana inteira e ficará à disposição entre os relacionados para o jogo contra o Vitória. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na preparação para o confronto contra o Atlético Nacional da Colômbia. A partir da próxima semana tem oitavas de final de Libertadores da América. Hora de falar sobre o São Paulo, que voltou a vencer depois da eliminação na Copa do Brasil. No meio de semana, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no tempo normal e 3-0 nos pênaltis. Muitas críticas, cobranças, a saída de Jandrei, a venda iminente de Lucas Ferreira, mas dentro de campo, São Paulo venceu o Vitória por 2-0 na noite desse sábado. Os gols marcados por Bobadilha no primeiro tempo e Sabino na etapa final, resultado que mantém o São Paulo em alta no Campeonato Brasileiro. Tricolor vinha numa sequência de 5 vitórias consecutivas antes da eliminação para o Atlético Paranaense. Com a vitória desse sábado, São Paulo pulou para o 6º lugar com 28 pontos. É bem verdade que a rodada está apenas começando e o São Paulo pode acabar perdendo posições, mas nesse exato momento o São Paulo é o 6º colocado, os mesmos 28 pontos do Mirassol. A grande diferença é que o time do interior de São Paulo tem 2 partidas a menos em relação ao São Paulo. Para o torcedor que temia o risco de rebaixamento do time, algumas rodadas atrás, antes da contratação de Hernan Crespo, enorme recuperação. O Crespo tem, sob o comando do São Paulo, 6 vitórias e 2 derrotas, uma derrota das mais dolorosas, essa eliminação para o Atlético Paranaense. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.